Elas veem o teu estatuto, mas não conseguem ver as tuas intenções, não conseguem ver a tua luta. E honestamente elas não querem saber. Esta é a realidade da natureza humana. Queres respeito, precisas de demonstrar força. Queres lealdade, precisas de provar o teu valor. Queres que as pessoas te levem a sério, precisas de lhes mostrar que estar no teu lado mal tem consequências. Não estou a dizer para te tornares num tirano. Estou a dizer para parares de esperar que o mundo te recompense por seres simpático. Isso não vai acontecer. Olha para o teu local de trabalho. Olha para as tuas relações. Olha para as dinâmicas sociais. As pessoas que progridem nem sempre são as mais morais. São as mais estratégicas. Elas percebem que o poder tem a ver com percepção e não com pureza. Se estás a passar por dificuldades neste momento, se te sentes invisível, faz a ti próprio esta pergunta: o que é que eu estou a contribuir que me torne insubstituível? Porque se a resposta for nada, então tu não estás subvalorizado. Estás a ser avaliado com exatidão. Eis o que deves fazer em vez disso. Para de tentar provar que és uma boa pessoa. Começa a provar que és uma pessoa necessária. Desenvolve competências que interessam. Resolve problemas que os outros não conseguem. Entrega resultados que falem mais alto do que quaisquer palavras. Quando te tornares inegável na tua competência, as pessoas vão respeitar-te. Não porque gostam de ti, mas porque precisam de ti. E a necessidade é muito mais poderosa do que o afeto. Maquiavel sabia disto. Os príncipes que sobreviveram não eram os mais bondosos. Eram aqueles que percebiam que no mundo movido por interesses pessoais, o poder flui para aqueles que oferecem algo sem o qual os outros não conseguem viver. Sê essa pessoa. Deixa esta afirmação nos comentários. A força conquista o respeito. Número 2. O valor como a medida do mérito. O mundo é um mercado, e quer gostes, quer não, tu estás a ser avaliado todos os dias, não pelas tuas intenções, não pelo teu esforço, mas pelo valor que trazes. Esta é a dura e fria verdade. A sociedade não recompensa o esforço, recompensa os resultados. Podes trabalhar 16 horas por dia, sacrificar o teu sono, levar-te à exaustão, e ainda assim estares falido, não seres reconhecido e seres substituível. Por quê? Porque o esforço sem impacto é apenas ruído. Pensa nisto. Ninguém te paga por tentares, pagam-te por entregares. Ninguém te promove porque ficaste a trabalhar até tarde, promovem-te porque resolveste um problema que mais ninguém conseguiu. O mundo não quer saber da tua luta, quer saber do teu resultado. É por isso que tantas pessoas boas se sentem estagnadas. Elas estão a canalizar energia para coisas que não interessam. Estão a ser leais a pessoas que as veem como descartáveis. Estão na esperança de que alguém note o seu trabalho árduo e as recompense. Mas a esperança não é uma estratégia. Esta é a mudança que precisas de fazer. Para de te focares em ser amado. Começa a focar-te em ser insubstituível. Como é que isso se parece? Significa desenvolver competências que são raras. Significa resolver problemas que os outros evitam. Significa tornar-te tão bom naquilo que fazes que perder-te seria um desastre. Quando és insubstituível, não estás a implorar por respeito. Estás a exigi-lo por defeito. Pensa nas pessoas da tua vida que têm verdadeiro poder de influência. Não são aquelas que procuram constantemente aprovação. São aquelas que conhecem o seu valor e agem de acordo com isso. Elas não correm atrás. Elas atraem. Elas não imploram. Elas escolhem. Elas não provam o seu valor. Elas demonstram-no e deixam que os outros cheguem à conclusão óbvia. Esta é a diferença entre ser comum e ser fundamental. Se alguém te pode substituir amanhã e mal notar a diferença, tu és comum. Mas se retirar-te da equação cria um problema que eles não conseguem resolver facilmente, tu és fundamental. E as pessoas fundamentais têm poder. Por isso, pergunta a ti próprio: que valor estou eu a criar que mais ninguém consegue? Se não tens uma resposta, esse é o teu sinal de alerta. Precisas de construir algo, dominar algo,
Tornares-te na pessoa de que as pessoas precisam, e não apenas na pessoa que elas toleram, porque no jogo do valor, a mediocridade é invisível, a excelência é inesquecível. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu sou insubstituível. Número 3. A escassez é a primeira lei do poder. Aqui está um princípio que vai mudar tudo para ti. A escassez cria valor. A disponibilidade destrói o valor. Pensa no ouro. Por que é valioso? Não porque é útil. Não é o metal mais prático. É valioso porque é raro. Agora, pensa no ar. Essencial para a sobrevivência, certo? Mas sem valor em termos de preço. Por quê? Porque está em todo lado. A mesma regra aplica-se a ti. Se estás sempre disponível, a dizer sempre que sim, sempre presente, sempre que alguém precisa de algo, tornas-te como o ar, essencial talvez, mas tomado como garantido, sem valor aos olhos deles. Maquiavel compreendeu isto profundamente. Ele observou que as pessoas mais poderosas não eram aquelas que estavam constantemente à frente de todos. Elas eram seletivas, estratégicas, difíceis de alcançar. É por isso que seres demasiado acessível está a matar o teu valor. Quando respondes a cada mensagem imediatamente, quando largas tudo para ajudar toda a gente, quando nunca dizes não, estás a treinar as pessoas para te desrespeitarem. Estás a ensinar-lhes que o teu tempo não tem valor, que não tens mais nada para fazer, que estás desesperado pela sua atenção, e o desespero afasta o poder. Eis o que precisas de fazer. Domina a arte da retirada estratégica. Isto não significa seres rude ou ignorares as pessoas de forma aleatória. Significa seres intencional sobre a tua disponibilidade. Não atendas todas as chamadas de imediato. Deixa algumas mensagens por ler durante algumas horas. Diz que não a pedidos que não te servem. Cria espaço entre ti e os outros. Quando fazes isto, algo mágico acontece. As pessoas começam a questionar-se sobre ti. Elas começam a respeitar o teu tempo. Elas começam a valorizar a tua presença, porque ela já não é garantida. A escassez cria curiosidade. A curiosidade cria desejo. O desejo cria poder. Pensa nas pessoas que mais respeitas. São elas as que andam sempre atrás de ti, sempre disponíveis, sempre ansiosas, ou são aquelas que são seletivas, ocupadas, difíceis de apanhar? Tu já sabes a resposta. Agora, eis o nível mais profundo. A escassez não tem a ver apenas com o teu tempo. Tem a ver com a tua energia, a tua atenção, o teu investimento emocional. Para de te entregares a pessoas que não te dão nada em troca. Para de estar emocionalmente disponível para toda a gente. Para de te fazeres pequeno para que os outros se sintam confortáveis. Quando te tornas escasso, não por arrogância, mas por respeito próprio, tu obrigas as pessoas a merecerem o acesso a ti. E aquelas que não o fizerem vão revelar-se ao virarem as costas. Ótimo. Deixa-as ir. Elas nunca estiveram a acrescentar valor, de qualquer forma. As pessoas que ficam, que respeitam os teus limites, que valorizam o teu tempo, essas são as que vale a pena manter. Lembra-te disto. Tu ensinas às pessoas como te devem tratar por aquilo que tu toleras. Se toleras desrespeito, vais receber mais do mesmo. Se toleras ser tomado como garantido, é exatamente isso que vai acontecer. Mas quando recuas, quando te tornas seletivo, quando ages a partir de um lugar de abundância em vez de escassez, tu mudas o jogo. De repente são elas que andam atrás de ti. Número 4. Competência acima do carisma. Eles acham que o carisma é poder. Acham que se forem suficientemente encantadores, engraçados e simpáticos, vão progredir. E claro, o carisma ajuda a curto prazo, abre portas, faz com que as pessoas gostem de ti. Mas aqui está o problema. O carisma desvanece-se. A competência acumula-se. O tipo que se safa apenas com charme atinge o seu pico cedo. Quando as pessoas percebem que ele é só conversa e não tem resultados, a magia desaparece. Ele torna-se uma piada.
Mas a pessoa que constrói verdadeiras competências, que domina a sua arte, que entrega resultados consistentemente, essa pessoa torna-se intocável. Maquiavel valorizava a competência acima de tudo. Ele sabia que no jogo a longo prazo, os resultados importam mais do que as personalidades. Pensa nisto. Pode ser a pessoa mais carismática da sala, mas se não conseguires entregar quando é preciso, as pessoas vão perder a fé. E uma vez quebrada a confiança, nenhuma quantidade de charme a vai trazer de volta. Por outro lado, pode ser quieto, reservado, até um pouco estranho. Mas se fores a pessoa que resolve os problemas, que faz as coisas acontecerem, que produz resultados, as pessoas vão respeitar-te, vão precisar de ti, e a necessidade cria poder de influência. Aqui está a verdade. A competência dá-te opções. O carisma torna-te dependente dos humores das outras pessoas. Quando és verdadeiramente bom em alguma coisa, seja no teu trabalho, numa competência, numa arte, não precisas de implorar por oportunidades. As oportunidades vêm ter contigo. Não precisas de convencer as pessoas do teu valor. O teu trabalho fala por si. Não precisas de validação. Tens provas. Esta é a diferença entre uma influência superficial e um poder profundo e sustentável. O carisma é alugado. A competência é tua. Então eis o que deves fazer. Torna-te tão bom naquilo que fazes que as pessoas não te possam ignorar. Para de te preocupares em ser adorado. Para de te preocupares em ser respeitado. Para de tentar impressionar as pessoas com palavras. Impressiona-as com resultados. Para de correr atrás de atenção. Constrói algo que vale a pena prestar atenção. Quando fazes isto, algo muda. Deixas de sentir ansiedade sobre o que as pessoas pensam. Deixas de procurar aprovação. Deixas de precisar de validação externa porque conheces o teu valor. Tu provaste-o, e essa confiança, a verdadeira confiança conquistada através da competência, é magnética. As pessoas sentem-na, pressentem-na e gravitam em direção a ela. É assim que se constrói um poder duradouro, não através de truques ou manipulação, mas através da mestria. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. As minhas competências falam mais alto. Número 5. Distanciamento emocional. As tuas emoções estão a ser usadas contra ti. Cada vez que reages por raiva, cada vez que ficas na defensiva, cada vez que deixas que alguém perceba que te atingiu, estás a entregar-lhes o poder. Maquiavel compreendeu isto perfeitamente. Ele viu homens emocionais a tomar decisões estúpidas. Ele viu como as pessoas podiam ser facilmente manipuladas quando não conseguiam controlar os seus sentimentos. E ele concluiu que as emoções são ferramentas, não mestres. Serei claro, não estou a dizer para te tornares num robô. Não estou a dizer para reprimires tudo o que sentes. Estou a dizer isto. A pessoa que controla as suas emoções controla a interação. Pensa nas discussões que já tiveste. Quem tinha o poder? A pessoa a gritar e a perder o controle ou a pessoa que se mantém calma, a falar com clareza, a recusar-se a ser abalada? Tu já sabes que reatividade é igual a vulnerabilidade. Quando alguém te consegue irritar com algumas palavras, eles são teus donos. Quando conseguem deixar-te com ciúmes, inseguro ou desesperado, eles controlam-te. Mas quando te mantens calmo, quando te recusas a reagir, quando processas as emoções internamente e respondes de forma estratégica, tu tornas-te perigoso. É por isto que o distanciamento emocional é um superpoder. 1. Tomas decisões melhores. As emoções turvam o discernimento. Quando estás com raiva, dizes coisas das quais te arrependes. Quando estás desesperado, aceitas coisas que não devias. Quando estás magoado, ages por vingança em vez de agires com lógica. Mas quando te distancias, tu vês com clareza. Tu pensas de forma estratégica. Tu moves-te com precisão. 2. Não podes ser manipulado. A maior parte da manipulação funciona através das emoções. Medo, culpa, desejo, insegurança. Quando és emocionalmente disciplinado, essas táticas fazem ricochete em ti. As pessoas tentam carregar nos teus botões e percebem que não tens nenhum.
Isso é assustador para os manipuladores e poderoso para ti. 3. Tu impões respeito. As pessoas respeitam a calma. Elas respeitam a postura. Elas respeitam a pessoa que não quebra sob pressão. Quando todos os outros estão a perder a cabeça e tu ficas ali inabalável, imperturbável, tu tornas-te o líder por defeito. Agora, como é que constróis esta competência? Primeiro, faz uma pausa antes de reagires. Quando alguma coisa te atinge, respira fundo. Conta até 5. Não deixes que o teu primeiro impulso emocional dite a tua resposta. Segundo, separa os sentimentos dos factos. Pergunta a ti mesmo: estou a reagir àquilo que realmente aconteceu ou à forma como me sinto em relação a isso? Na maioria das vezes é o sentimento e não o facto. Terceiro, afasta-te e olha para o panorama geral. Será que isto vai ter importância daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Provavelmente não. Então por que lhe estás a dar poder agora, quando praticas o distanciamento emocional? Deixas de ser uma marioneta. Deixas de dançar ao som da música dos outros. Tornas-te naquele que puxa os cordelinhos. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu controlo as minhas reações. Número 6. O poder de virar as costas. Este é o movimento de poder supremo. A maioria das pessoas não o tem, e é exatamente por isso que não tem poder. A capacidade de virar as costas é a posição de negociação mais forte que alguma vez terás. Pensa nisto. Se precisas de uma relação, eles controlam-te. Se precisas de um emprego, eles controlam-te. Se precisas da aprovação de alguém, eles controlam-te. Mas no momento em que estás disposto a ir embora, no momento em que tens opções, no momento em que aceitas perder aquilo que tens, tu assumes o controle de volta. Maquiavel sabia disto. Ele observou que os príncipes mais poderosos não eram os que se agarravam às alianças. Eram os que estavam dispostos a quebrá-las quando necessário. Porque a dependência é fraqueza, as opções são liberdade. Aqui está a dura verdade que a maioria das pessoas evita. Se não podes ir embora, não estás numa parceria. Estás numa prisão. Isto aplica-se a tudo. Relações onde tens medo de falar porque o outro pode ir embora são uma prisão. Empregos onde toleras desrespeito porque não podes dar-te ao luxo de te despedires são uma prisão. Amizades onde dás tudo e não recebes nada de volta, mas ficas na mesma, são uma prisão. E a pior parte, toda a gente sabe que estás preso. Eles conseguem sentir isso e vão usar isso. Mas quando desenvolves a capacidade de virar as costas, não por raiva, não por ego, mas por amor próprio, tudo muda. De repente as pessoas começam a respeitar os teus limites. Começam a valorizar o teu tempo. Começam a tratar-te melhor porque sabem que não vais tolerar menos. Eis como constróis este poder. 1. Constrói opções. Nunca ponhas os ovos todos no mesmo cesto. Seja em termos de rendimentos, relações ou oportunidades, tem sempre uma alternativa. Quando tens opções, nunca estás desesperado. E o desespero aniquila o poder de negociação. 2. Conhece o teu valor. Percebe aquilo que trazes para a mesa. Percebe que não tem sorte em lá estar. Eles é que têm sorte em ter-te. Isto não é arrogância. É amor próprio. 3. Está disposto a perder. Esta é a parte mais difícil. Tens de estar genuinamente confortável com a ideia de virar as costas e perder aquilo que tens. Porque se estiveres a fazer bluff, eles vão perceber. Mas se estiveres a falar a sério, eles vão sentir isso. E quando sentirem isso, eles vão ajustar-se. Eu já vi isto acontecer milhares de vezes. A pessoa que está disposta a ir embora quase nunca tende o fazer. Por quê? Porque as pessoas respeitam a força. Elas respeitam os limites. Elas respeitam quem se valoriza o suficiente para abandonar uma má situação. Virar as costas não tem a ver com ser frio. Tem a ver com ter padrões. Tem a ver com recusar conformar-se, recusar ser desrespeitado, recusar ficar onde não és valorizado. E quando fazes isso, tu atrais coisas melhores. Atrais pessoas que correspondem aos teus padrões.
Atrai situações que honram o teu valor. Lembra-te, não estás a afastar-te deles. Estás a caminhar ao encontro de ti mesmo. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu caminho em direção ao que é melhor. Número 7. A reputação como moeda de troca. A tua reputação está a trabalhar a teu favor ou contra ti todos os dias, mesmo quando não estás presente. Maquiavel disse: o leão não se pode proteger das armadilhas e a raposa não se pode defender dos lobos. Um líder deve, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Precisas de estratégia e de força, e ambas são construídas com base na reputação. A tua reputação é a história que as pessoas contam sobre ti quando tu não estás lá. É aquilo que abre as portas antes de tu bateres. É aquilo que fecha oportunidades antes sequer de tu saberes que elas existiam. É a força invisível que determina a forma como as pessoas te tratam, confiam em ti e te valorizam. E aqui está o grande problema. Uma vez que a tua reputação é danificada, é quase impossível de ser totalmente reparada. Podes passar anos a construir confiança e perdê-la num único momento de mau julgamento, numa mentira, numa traição, num momento de fraqueza captado na hora errada. É por isso que a reputação deve ser guardada como ouro. Eis como constróis e proteges uma reputação poderosa. 1. Consistência acima da intensidade. Não sejas a pessoa que é incrível num dia e terrível no outro. Sê de confiança. Sê estável. As pessoas confiam em padrões, não em promessas. 2. Cumpre a tua palavra. Se disseres que vais fazer algo, faz isso sempre, sem desculpas. Isto constrói uma reputação de fiabilidade, e a fiabilidade é rara. Raro significa valioso. 3. Controla a narrativa. Não deixes que as outras pessoas te definam. Sê dono da tua história. Corrige as informações falsas. Defende o teu nome quando necessário. O silêncio nem sempre é sinal de força. Por vezes, é rendição. 4. Associa-te de forma estratégica. A tua reputação é influenciada pelas companhias que mantens. Se te rodeares de falhados, mentirosos e de caos, as pessoas vão assumir que tu és igual. Mas se te aliares a pessoas de alto valor e respeitadas, tu herdas credibilidade. 5. Nunca comprometas a tua integridade por ganhos a curto prazo. A forma mais rápida de destruires a tua reputação é venderes os teus princípios quando as coisas ficam difíceis. As pessoas lembram-se assim que perceberem que estás disposto a ceder, nunca mais vão confiar totalmente em ti. A tua reputação não tem a ver apenas com seres adorado, tem a ver com seres respeitado. Tem a ver com seres conhecido por algo que interessa. És conhecido por resultados, por honestidade, por competência, por cumprires a tua palavra, ou és conhecido por desculpas, drama e promessas por cumprir? A escolha é tua. Mas uma vez estabelecida a reputação, mudá-la é uma batalha muito difícil. Constrói-a bem a primeira. Então, aqui estamos. Agora tu tens o plano de ação. 7 princípios que separam os fracos dos poderosos. Isto não é teoria. É assim que o jogo realmente funciona. E agora tens uma escolha. Podes voltar a ser o tipo simpático que fica para último, aquele que dá tudo e não recebe nada, aquele que está sempre disponível, sempre complacente, sempre esquecido. Ou podes assumir o teu poder. Podes tornar-te no homem que controla o seu valor, que se move de forma estratégica, que não pode ser manipulado, que vira as costas quando é necessário, que constrói uma reputação tão forte que as oportunidades andam atrás dele. O mundo não recompensa as boas intenções, recompensa o poder. E o poder não tem a ver com ser barulhento. Tem a ver com ser inteligente, estratégico e controlado. Maquiavel deu-nos o manual há 500 anos. A maioria das pessoas ignorou-o. Elas queriam acreditar que o mundo era justo, que a bondade vence, que o trabalho árduo é suficiente.
Mas tu não és a maioria das pessoas. Tu estás aqui porque queres a verdade. E a verdade é esta: o jogo já está a ser jogado. A única questão é se estás a jogar para ganhar ou se estás a ser manipulado. Portanto, pega nestes princípios, aplica-os, testa-os. Observa como o comportamento das pessoas em relação a ti muda quando deixas de estar desesperado e passas a ser seletivo. Observa como o respeito aparece quando dominas as tuas emoções. Observa como o poder flui para ti quando te tornas insubstituível. Esta é a tua transformação. Assume-a, e se este vídeo te deu clareza, se despertou algo dentro de ti, deixa o teu gosto. Partilha isto com alguém que precisa de ouvir. E subscreve este canal, porque estamos apenas a começar. Deixa a tua afirmação favorita de hoje nos comentários. Quero ver quem está realmente pronto para subir de nível. Tu não estás aqui por acidente. Estás aqui porque acabaste com a mediocridade. Agora vai prová-lo. Tu és invisível. Não porque és fraco, não porque te falta talento, mas porque estás demasiado disponível, demasiado emocional, demasiado ansioso por provares o teu valor a pessoas que nem sequer te respeitam. Aqui está a verdade. Ninguém te diz isto. O mundo não quer saber do teu bom coração. O mundo quer saber do teu valor. E se não consegues controlar a forma como és visto, se não consegues tornar-te escasso, se não consegues virar as costas quando é necessário, vais passar a vida inteira a ser usado, ignorado e substituído. Maquiavel percebeu isto há 500 anos. Ele viu homens com boas intenções serem esmagados. Ele viu os manipuladores ascenderem. Ele aprendeu que o poder não pertence ao tipo mais porreiro da sala. Pertence àquele que percebe as regras do jogo. Hoje vou dar-te o plano de ação. 7 princípios maquiavélicos que te vão transformar de alguém esquecível para inesquecível. De desesperado para dominante. De impotente para intocável. Isto não tem a ver com ser cruel. Tem a ver com ser estratégico. Tem a ver com tornar-te tão valioso que as pessoas precisem mais de ti do que tu delas. Agora quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu controlo o meu valor. Vamos começar. Número 1. A realidade do poder e a natureza humana. Deixa-me dizer-te algo desconfortável. Ninguém quer saber da tua moral quando és fraco. Podes ser a pessoa mais bondosa, mais honesta e mais trabalhadora da sala e ainda assim seres ultrapassado, desrespeitado e esquecido. Por quê? Porque as pessoas não te julgam por aquilo que está dentro do teu coração. Elas julgam-te por aquilo que produzes, por aquilo que mostras, pelos resultados que entregas. Maquiavel disse isto de forma clara. Os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos. Porque todos conseguem ver e poucos conseguem sentir. As pessoas veem os teus resultados. Elas veem o teu poder.